Mas no momento nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas do ramo farmacêutico e sanitários. Iniciamos hoje, dia 24 de agosto, a nossa rodada de entrevistas com os nossos candidatos que querem ou pretendem representar o nosso ramo, aquele que tem alguma ideia, sugestão, ou que vai fazer a nossa defesa. Então, nós vamos, a partir de hoje, dia 24 de agosto, até o dia 28 de setembro, falar com essas figuras, desde candidatos a deputado estadual, como federal, governador, vice-governador, senador, vamos tentar ouvir todo mundo, porque eles querem o nosso voto, e lá na frente é muito importante, como vocês já sabem, da delicada situação que querem liberar medicamento em supermercado, é uma luta que o nosso setor trava nesses últimos 4 anos, tá bom? Vamos conversar agora com a nossa vereadora. Vereadora, eu queria inicialmente saber, você já é representante do povo, mas do povo de Rio Branco, e agora quer representar todo o povo do estado do Acre. Por que você merece o voto dessa população? Boa tarde, tudo bem com todos que estão aí nos assistindo? Parabéns pela iniciativa, é muito importante a gente fomentar o voto consciente, de saber de fato em quem a gente está votando e quais são as suas bandeiras de luta. Então, eu sou médica, já cuido das pessoas, já como missão de vida, como propósito e como profissão, e hoje eu estou vereadora justamente para ampliar esse cuidado, para trazer para dentro da política uma política nova, uma política transformadora, que é uma política que é feita para as pessoas. Tanto é que o nosso projeto é gente cuidando de gente. Aqui a gente não fala de questões partidárias, aqui a gente fala de bandeiras que são humanitárias, bandeiras que são voltadas para o cuidado das pessoas. Então, eu acredito que a gente merece aí esse voto, porque, de fato, a gente é plural e a gente defende bandeiras que é de todos nós. Respeito, igualdade, oportunidade, saúde, educação, sem fronteiras, para todas as pessoas, mas principalmente por aquele princípio que tanto a gente fala quando a gente está lá estudando o nosso SUS, a nossa saúde pública, que é o princípio da equidade, que é dar mais a quem precisa de mais. Então, eu acredito que com esse pensamento a gente vai conseguir transformar a política acreana numa ferramenta para fazer as nossas pessoas, a nossa gente prosperar e para fazer a nossa gente ir adiante para um futuro melhor, com mais esperança e mais qualidade de vida. Vereadora, durante a pandemia, nós tivemos um triste episódio aqui na nossa capital, em Rio Branco. O profissional de farmácia, o farmacêutico, o técnico de farmácia, o balconista, todos os seus profissionais são reconhecidos por lei a partir do ano de 2014 como profissionais de saúde. O Ministério da Saúde, em carta durante a pandemia, esclareceu que esses profissionais se equivalem a todos os demais profissionais de saúde, como médico, como dentista, como veterinário, como enfermeiro. Mas, infelizmente, na capital de Rio Branco, foi necessário o Conselho Regional de Farmácia, o Sindicato das Farmácias e Drogaria, e ao Judiciário contra a Prefeitura de Rio Branco para garantir um direito assegurado por lei. Foi um triste episódio no qual a Prefeitura queria negar a vacina da Covid como a prioridade a esses profissionais de saúde, tanto farmacêutico como os demais profissionais da farmácia e drogaria. Como a senhora vê um episódio desse? Nós lutamos, inclusive, para mostrar à Prefeitura de Rio Branco que ela estava enganada, que ela estava equivocada. Nós fizemos audiência pública, nós chamamos os representantes para conversar com eles, com o secretário municipal de saúde, sobre o que é um profissional da saúde. Que existe uma lei, existe um regulamento, e isso precisa ser cumprido. Fizemos isso também para os assistentes sociais, que também são profissionais de saúde, são tidos como profissionais de saúde. Então, nós lutamos para que todos que estão ali regulamentados como profissionais de saúde
fossem contemplados pela vacina. Então, fui totalmente contra a atitude da Secretaria Municipal de Saúde em não contemplar todos aqueles que estão aí envolvidos nesse enunciado de profissional da saúde, que não só fala do farmacêutico, mas fala da assistência social, fala dos estagiários, fala de muita gente que eles queriam deixar para trás. Vereadora, resolvido o problema da pandemia, hoje vieram as doses de reforço da Covid e também existem outras vacinas que, prioritariamente, o público de profissionais de saúde, idosos e etc., sempre são vacinados primeiramente por conta dessa prioridade. Mas o município de Rio Branco ainda continua ignorando. Agora, eles aceitam que o farmacêutico seja aceito como público prioritário, mas nega a vacina aos outros profissionais da saúde que fazem parte da farmácia e drogaria, como o balconista, por exemplo, e os outros profissionais. A senhora, como médica, é possível o farmacêutico gripar na drogaria e o seu colega ao lado não gripar? Obviamente que não. Nós estamos falando de doenças que são de alta transmissibilidade, viroses, e automaticamente a gente tem que pensar no todo, no serviço geral. Infelizmente, a Prefeitura de Rio Branco ela optou por questões muito minuciosas e técnicas, tentando aí validar a opção que eles fizeram, mas é uma opção totalmente, ao meu ver, arbitrária e que não protege de fato quem precisa proteger. Ainda dando continuidade nesse mesmo tema, pois farmácias e drogarias são estabelecimentos de saúde, ou seja, pode-se equiparar aos hospitais, postos de saúde e etc. Ocorre que essa lei já vigora há 8 anos, mas as farmácias e drogarias até o momento só ficaram com o ônus dessa parte da legislação, que é o custo. O custo aumentou porque existiu mais burocracia, como, por exemplo, é obrigatório você contratar engenheiros para fazer toda a estrutura física da empresa para poder aprovar. Outras definições do estabelecimento de saúde não se alcança ainda, principalmente pelo forte lobby dos concorrentes junto à Anvisa. A Anvisa tem 8 anos que promete revisar a RDC 44, que é a que estabelece sobre farmácia e drogarias, e é uma RDC que contraria a lei, porque ela coloca empecilhos à prestação de serviços de saúde nas farmácias e drogarias, ou seja, ela limita os serviços, quando os serviços deveriam ser muito mais amplos. A senhora, como da área de saúde, sabe que saúde não se faz só com um profissional, é multiprofissional, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter um técnico, não se faz saúde apenas com uma única profissão. Como a drogaria é um estabelecimento de saúde, ela precisa avançar para os multisserviços e também os multiprofissionais para ser, de fato, uma porta ali para a população que precisa do serviço de saúde. Como a gente pode vencer esse lobby forte da Anvisa segurar por 8 anos e não legislar quando ela deveria? Eu acredito que existem inúmeros fatores, não só a questão do lobby. Eu vou te dar um exemplo. É público e notório que uma unidade básica de saúde é um estabelecimento de saúde, uma porta de entrada. Concordam comigo? Mas ainda assim é dificultoso a gente mostrar a necessidade do serviço da assistência farmacêutica dentro de uma unidade básica de saúde. A gente ainda tem aqui no município de Rio Branco e em vários municípios farmácias nas unidades básicas, onde elas não têm o farmacêutico, auxiliar de farmácia, para dar todos os serviços farmacêuticos necessários. Então, você imagina, se dentro de uma unidade básica, que ninguém discute que é um estabelecimento de saúde, não se fala do trabalho real e amplo do farmacêutico, das pessoas que são envolvidas com a farmácia, você imagina em estabelecimentos comerciais, digamos assim, fora da rede da saúde pública, no setor privado. Então, a gente tem uma grande dificuldade hoje, mais do que tudo, de mostrar que a farmácia, que o farmacêutico é importante e que todos os seus fatores, funções, elementos são importantes também.
Durante um ano e 8 meses que eu estou na prefeitura, eu tive que ajudar os auxiliares de farmácia que entraram na prefeitura para o concurso provisório a prorrogarem o seu contrato, porque eles foram chamados na pandemia. Passada a pandemia, não pensava-se em prorrogar esses contratos. E nós fomos lá, mostramos que é necessário que toda a equipe, que todo elemento da farmácia esteja dentro da unidade básica de saúde. Então, eu acredito, Edmilson, que digamos, essa falta, essa parcimônia da Anvisa, ela não é só questão de lobby, é questão de entender. E para entender, a gente precisa ampliar debates, a gente precisa fazer audiências públicas, a gente precisa levar vocês para dentro da política, levar vocês para dentro da Assembleia, vocês para dentro dos espaços. Nesse ponto que você fala de trazer o público, o setor, o eleitor para discutir, aí nos relembra da Constituição Federal. Em matéria de saúde, nossa Constituição Federal garante a União, os estados e municípios são concorrentes, ou seja, não existe proibição de criar norma estadual ou municipal em matéria de saúde. As três esferas podem fazer. O que a Constituição garante é que cabe à União fazer a norma geral. Estados vão fazer o pormenor, vai fazer aquele detalhe de como vai funcionar isso. A União já fez a sua parte, que é, em 2014, o Congresso legislou e disse: vocês são estabelecimentos de saúde, mas o Estado do Acre até hoje não criou nada. Ou seja, como deputada estadual, a senhora propõe algo nesse sentido? Nós temos discutido com muitos de vocês que são farmacêuticos, que estão envolvidos no crescimento dessa questão aqui no Acre, os profissionais, os estabelecimentos, e fazer com que vocês possam exercer a profissão de vocês na amplitude que corresponde. Então, nós já temos alguns projetos de parceiros criados por vocês, não por mim. Eu quero deixar claro que o nosso mandato ele é um mandato participativo, ele traz consigo muitas pessoas, inclusive farmacêuticos, que estão conosco nessa criação, para que a gente não peque, para que a gente realmente leve um projeto que atenda às necessidades e que discuta os problemas que vocês passam. Então, pode ter certeza que a gente tem sim esse olhar, a gente quer entrar nessa luta, porque nós temos parceiros de mandato, nesse mandato participativo, que fizeram essa parceria com esse compromisso, que a gente possa estar lutando pela categoria e a amplitude dos seus serviços. Vereador, nós vamos trazer um outro tema que sempre gera conflito entre a vigilância sanitária, o médico e o farmacêutico. O ato de prescrição médica. Muitas vezes, uma receita, principalmente aquelas sujeitas ao controle da portaria 344, ela exige ali o preenchimento de muitos dados, muitos campos, por exemplo, o endereço do paciente. Mas é muito comum a receita vir sem esses dados, ou seja, o médico, pelo pouco tempo que tem, pela fila de pacientes que tem na unidade ali, não dá tempo ele ser um preenchedor de burocracia. Chega lá na drogaria, é o mesmo caso. O farmacêutico precisava ser reconhecido como profissional da saúde, mas ele é um mero burocrata. Ele tem que estar analisando se os dados foram preenchidos corretamente. Como é que a gente consegue equacionar essa situação entre saúde versus burocracia? Essa é uma questão muito boa, um debate que a gente precisa ampliar, mas ampliar tecnicamente com pluralidade. A gente não pode achar que a saúde ela se constrói só com médico, só com enfermeiro, só com farmacêutico ou fisioterapeuta. A gente constrói a saúde como um todo. Então, a gente precisa da saúde de forma integral, desde aquela saúde que orienta e educa até a saúde que faz assistência na alta complexidade. Então, eu acredito que para a gente equacionar tudo na saúde, dentro da nossa saúde pública, ela pode ser pactuada, e para ser pactuada, ela tem que ser debatida. Então, uma conversa, um pacto, um fórum, que traga todos os profissionais, que traga todas as categorias, que traga todas aquelas associações para que a gente possa discutir e pactuar, é o primeiro caminho que a gente tem que ter.
a senhora acredita que o caminho seja ferramentas eletrônicas, por exemplo? Já temos agora a receita eletrônica, mas ela não serve para todo e qualquer tipo de medicamento. Ainda há medicamentos que têm que ser a receita de papel. Mas a receita eletrônica pode ser um caminho para o preenchimento, por exemplo. A senhora provavelmente, eu não sei dizer se a senhora ainda exerce a medicina, por no momento, está Sim. na Câmara Municipal, mas a senhora sabe que tem que ter toda aquela burocracia de preenchimento das receitas. A receita eletrônica facilita ou não a vida do médico? A gente tem que ser inteligente e tem que saber que os avanços tecnológicos hoje, eles facilitam a nossa vida, a vida de todo mundo. Não só em relação ao que a gente está debatendo aqui, mas é público e notório que facilitou a nossa vida. Hoje a gente faz uma lista de compra das nossas feiras no aplicativo de supermercado que entrega na porta da nossa casa. Então, a tecnologia ela precisa vir também para a saúde. A nossa saúde ela está muito defasada em relação à parte tecnológica, muito defasada em relação às consultas, em relação à equipe multiprofissional dentro da tecnologia e, claro, é evidente, a receita eletrônica ela ajuda com toda certeza. Vereadora, a prefeita Socorro Neri, ex-prefeita, ao sair da sua gestão, ela encaminhou o projeto de lei, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, entrou em vigor. A lei vale até hoje, mas ela vale só no papel, que é a lei que determina que a população pode entregar os seus medicamentos vencido avariado em toda e qualquer farmácia e drogaria pública ou privada da cidade de Rio Branco, e a Prefeitura Municipal seria responsável por recolher e dar a destinação ecologicamente correta para esse medicamento. A senhora, como vereadora, pode fazer algo sobre isso, ou seja, cobrar o prefeito Bocalão para que a lei realmente, de fato, seja executada, porque as drogarias não podem assumir um custo que é da prefeitura. A gente já fez conversas sobre isso com a prefeitura, a gente já colocou para eles em pauta que é muito importante que a gente continue esse processo. A nossa população ela precisa se educar nesse sentido e ela só vai se educar quando a lei de fato começar a funcionar. Então a gente precisa fazer todo o processo de conscientização e fazer valer, criar essa ferramenta, essa ação que infelizmente ainda não saiu do papel. Nós já estamos cobrando e vamos continuar nesse caminho, continuar cobrando, porque as leis e as ações que são positivas, elas não devem ser de gestão, da gestão da Socorro ou da gestão do Tião Bocalon. Ela tem que ser política, de fato, de Estado, política que permaneça, política que faça o bem para a sociedade. E essa, com toda certeza, faz e merece estar aí sendo executada pela nossa atual gestão. Vereadora, a senhora tem sido uma forte crítica do governo do prefeito Bocalon. Essa é uma provável linha sua de atuação se eleita deputada estadual? Vai ser o mesmo ritmo como possível governador eleito? Olha, eu vou te confessar aqui para todos que estão nos assistindo que eu não escolhi ser oposição, nem escolhi ser situação. Eu entrei na política para representar o povo. E, infelizmente, hoje o povo não está contente com as ações do prefeito Tião Bocalon. Se o povo não está contente, eu vou ser voz do povo. Da mesma forma, vou ser lá na ALEAC, na Assembleia. Se for para falar, para lutar, para fazer oposição, eu vou estar lá. Quando for para dar parabéns, nós daremos. Mas eu estou ali para representar, de fato, quem me colocou ali, que é a população. Então, hoje nós temos um prefeito com mais de 60% de rejeição. Óbvio que nós vamos estar lá lutando, criticando, fiscalizando, não perseguindo, mas fazendo o que a gente tem que fazer, que é representar o nosso povo. Então, pode ter certeza que a gente vai continuar nessa linha lá na LEAC, porque essa é a minha linha de pensamento dentro da política. É a gente trazer a política para as pessoas, é para isso que ela serve. E não para ficar elogiando prefeito ou governador a troca de amizades. Não foi para isso que eu entrei na política. As minhas amizades, elas são com as pessoas, elas são com as pessoas que eu cuido, elas são com as pessoas que acreditam em mim, confiam em mim. E esses são, de fato, os meus eleitores.
Vereadora, como é que a senhora vê a universidade ou faculdade à distância relacionado aos cursos de saúde? O ensino à distância. Então, os ensinos à distância hoje, eles tomaram conta quase, né, das nossas timelines, das nossas buscas no Google. Basicamente, todos os cursos hoje estão aí com suas portas abertas para o ensino à distância. Como eu lhe disse, a ferramenta tecnológica, ela veio, na pandemia ela mostrou que veio para ficar. Porém, na saúde, nós temos atividades que são mais presenciais do que podem ser substituídas pela ferramenta digital. Mas eu acredito que a gente precisa não só regulamentar melhor na questão dos cursos voltados para a saúde, para os cuidados sanitários, como a gente precisa Eu acho que, tá vereador, eu acho que eu então, vou pedir para a senhora precisa repetir o último juntar. trecho, que houve uma queda na sua conexão. Falhou, assim, Tá me esses últimos escutando parágrafos da sua agora? fala. Sim, você Tá me pode escutando repetir, porque agora? houve uma falha, houve uma queda. Tudo bem. Então, dizendo, eu acredito que a ferramenta tecnológica ela é importante, a vida digital é importante, a gente tem que estar inserido nesse meio, mas em relação aos cursos que são voltados para a saúde, sanitários, os cursos que são mais voltados para essa área de humanas, eles precisam ter uma melhor regulamentação e uma melhor fiscalização. Nós precisamos não só entregar pessoas com diploma no mercado, mas nós precisamos entregar profissionais de excelência que saibam realmente cuidar das pessoas. Então, eu acredito que no ensino à distância é válido, é uma ferramenta válida, mas precisa ser melhor regulamentado e fiscalizado. Eu vou lhe fazer uma pergunta que não é do âmbito do deputado estadual, que é relacionada ao piso nacional do farmacêutico, ou seja, serão os parlamentares federais quem vão votar. Mas qual é o seu ponto de vista desse assunto? Eu sou a favor de todo o piso salarial para todas as classes, para todos os servidores, para todas as classes profissionais. Então, eu sou 100% a favor, principalmente quando a gente está falando da classe trabalhadora, a gente está falando das pessoas que estão na ponta, elas precisam ser prestigiadas, porque é o que eu digo sempre. Nós, e me incluo, porque eu sou lá da ponta, eu sou médica, somos nós que fazemos, de fato, o Estado, a máquina rodar. Então, se a gente não privilegia quem está, a gente não pode dizer que a gente tem um Estado forte, que a gente tem um governo. Então, eu sou a favor de todo o piso salarial para os profissionais, não só da saúde, mas para as várias áreas que ainda estão muito defasados. Nós temos áreas aqui no Acre que eles ainda têm um piso salarial abaixo do salário mínimo. Isso é inadmissível. A gente não pode achar que isso é normal. Então, tem muita discussão para fazer em relação aos trabalhadores e eu sou totalmente a favor dos trabalhadores. Então, quanto a isso, não é em relação à vereança nem à Assembleia Legislativa. É o meu ponto de vista como agente político, como pessoa que quer transformar aí a nossa sociedade e é dar valor a essa classe. Vereadora, para a gente finalizar, eu vou voltar a um assunto que a gente deu início, mas é só para ficar mais claro o ponto. A senhora relatou a dificuldade que é no posto de saúde, a integração de todas as ações de saúde e das profissões de saúde. Quando a gente estabelece que farmácia e drogaria são estabelecimentos de saúde e eles são do setor privado, é justamente para você tentar complementar o SUS, ajudar os estabelecimentos de saúde, porque você vai dar uma maior capacidade de atendimento à população, porque drogaria tem em todo o bairro, tem em todas as cidades. Então, você daria um alcance maior, uma porta maior para a população fazer o seu primeiro atendimento em saúde,
porque a capitularidade, a amplitude desse setor é muito grande. E a gente estava discutindo que falta o quê? Falta a questão legislativa, falta regulamentar melhor, porque o profissional farmacêutico você tem o profissional capacitado, mas você falta a norma clara, a norma bem estabelecida para que esse profissional consiga atuar com segurança. Então, a nossa pergunta é possível criar um grupo de trabalho bem estabelecido, com várias profissões, com juristas, para dar uma segurança de uma criação de norma que, de fato, o serviço em saúde chegue mesmo às farmácias e drogarias? Está me Eu escutando? acredito que Pronto, voltou. A sua internet, em vez de Está estar conseguindo caindo um escutar? pouquinho. Perdão. E agora, está tudo bem? Tá, agora está bem. Então, é óbvio que é possível, né? Basta a gente querer, a gente ter vontade, a gente entender o todo, entender que não tem uma classe autossuficiente, que nós precisamos de todos, principalmente em se tratando de saúde, falando de uma saúde que tem uma amplitude enorme dentro da Constituição. Dentro da Constituição, se diz que a saúde é um direito de todos e ela é ampla, ela vai desde a orientação de como escovar os dentes até a assistência da pessoa que teve um acidente de carro, para que as pessoas possam nos entender. Então, essa saúde que a Constituição fala, essa saúde que a gente prega, ela tem que ser vista como base para que a gente comece nosso. Uma vez que você assume a base da nossa Constituição, dessa saúde ampla, você tem vontade de fazer o trabalho e você pode, sim, fazer um grupo de trabalho amplo para poder regulamentar, não só para o setor farmacêutico, mas para vários setores que também estão precisando dessa ajuda. Vereadora, nós estamos em campanha, então a senhora pode pedir voto, informar seu número e agradecemos pela sua presença. Obrigada a todos, obrigada por ter escutado. É muito importante quando a gente para ouvir as propostas, importante quando a gente para conhecer de fato. A política é o local onde a gente são tomadas as maiores decisões da nossa vida, e é importante saber que o poder é nosso, o poder do voto é nosso. Então, que lá nós temos que colocar pessoas que realmente representem aquilo que nós acreditamos e representem a gente na hora de lutar, na hora de propor, na hora de definir o nosso futuro. Então, eu agradeço fazendo esse trabalho de ouvir e agradeço muito que tenham me convidado e ouvirem. Eu sou candidata a deputada estadual. Como eu disse, o meu projeto é Gente Cuidando de Gente. Então, nós temos um mandato participativo, aberto para todos, e queremos, sim, melhorar principalmente a saúde, a educação, a segurança do nosso Estado. E, acima de tudo, a gente quer lutar para que haja igualdade, justiça e oportunidade para todos. E lutar por igualdade, por justiça social e por lutar por justiça do trabalhador, para que ele seja visto e para que ele seja valorizado, sem dúvidas, é a minha bandeira. Como eu peço que me adotem como a sua deputada estadual e lá no dia 2 de outubro vocês teclem 12555, que aí vocês vão estar votando para construir aí um futuro novo para o nosso Acre. Muito obrigada, candidata, e que Deus abençoe sua campanha. Nós agradecemos. Amém. Você, internauta, continua aí, porque nós ainda temos uma segunda entrevista hoje, né? Daqui a pouco, nós vamos falar com o candidato José Adriano, que concorre a deputado federal. E até o dia 28, nós teremos várias e várias entrevistas. Muito obrigada, vereadora, e tenha uma ótima campanha. Que Deus abençoe. Obrigado, o senhor também. Obrigada a todos que tchau. estão nos assistindo. Nós vamos continuar com você, internauta. Né? Foi muito boa a entrevista, muitos pontos importantes. Né? Essa questão é muito importante para o setor farmacêutico, porque toda hora se fala que o profissional farmacêutico é um profissional de saúde, mas a amplitude dos seus serviços
demora a sair do papel, né? Então, nós estamos aqui lutando porque é um objetivo comum, né? Tanto do profissional farmacêutico quanto do profissional que trabalha nas farmácias e drogaria. Mas o principal mesmo é a população ter realmente, de fato, um alcance muito maior em matéria de saúde, né? Porque hoje você só tem ali o atendimento primário nos postos de saúde, com aquela precariedade que você chega e não tem, muitas vezes, o profissional para lhe atender. Então, se, de fato, o Brasil virar a roda e fazer das farmácias e drogarias os verdadeiros estabelecimentos de saúde em que a população chega e, de fato, tem o atendimento primário, vai ser de extrema importância. Mas o Brasil ainda não evoluiu para chegar a, de fato, ter os serviços prestados. Né? Ainda há muita coisa para mudar na legislação sanitária para farmácias e drogarias. E aí nós queremos lembrar você, meu amigo, que você pode nos ajudar nas entrevistas, você pode nos enviar informações, você pode nos enviar convidados, tá bom? E daqui a pouquinho a gente já vai para o nosso segundo entrevistado.